Alguma vez você já fez uma promessa tão forte que mudaria o rumo de sua vida para sempre? Hoje vamos conhecer a história impactante de Jefté, um homem que, diante de batalhas difíceis e decisões impossíveis, manteve-se firme em sua fé e honra, mesmo quando isso lhe custou o que tinha de mais precioso. Assim como em Jó capítulo 1, versículo 1, que descreve Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus, Jefté enfrentou dilemas profundos e provações angustiantes, evidenciando a coragem de alguém disposto a cumprir sua palavra diante do Senhor, independente do preço. Prepare seu coração para vivenciar momentos de tensão, dilema e esperança, acompanhando um protagonista cuja história nos desafia a refletir sobre fidelidade, sacrifício e confiança. Você teria coragem de cumprir um voto assim? Descubra agora na história. A promessa de Jefté. Ele pagou o preço com o que tinha de mais precioso. O manto da noite descia suavemente sobre as colinas como um véu bordado de estrelas, enquanto Jefté se preparava para liderar seu povo na batalha. O campo de Gileade, que outrora fora um lugar de paz, agora pulsava com a expectativa de guerra. Cada homem estava em sua posição, como notas em uma partitura de tensão, esperando o maestro iniciar a sinfonia da batalha. Jefté, com seus olhos fixos no horizonte, sentia o peso da promessa que havia feito. Em seu coração ecoava o som de uma pergunta não dita: qual seria o custo de sua vitória? Pois aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó capítulo 3, versículo 25, pensava ele, sentindo a inquietação crescer como nuvens prenunciando tempestade. O som distante dos tambores de guerra dos amonitas ressoava como trovões, e Jefté, mergulhado em pensamentos, se lembrava dos dias de sua infância. O garoto que uma vez correra livre pelas colinas agora estava ali, à beira de um confronto que definiria seu futuro. A dor da rejeição de seus irmãos ainda ardia em seu espírito, mas a fé que o sustentara até aquele momento era como uma âncora em meio à tempestade. Pois ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Salmos capítulo 91, versículo 4, era o mantra silencioso que repetia para si mesmo, buscando conforto no seio da promessa divina. As palavras de sua promessa pairavam sobre ele, etéreas e pesadas, como uma neblina densa que se recusava a dissipar. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos tinha o poder de guiar sua espada e que a vitória poderia ser alcançada. Mas a que custo? A ideia de sacrificar o que lhe era mais precioso fez seu coração vacilar por um momento, mas a fé renovada logo se ergueu como um farol na escuridão. Com um suspiro profundo, Jefté ergueu seu olhar para o céu, onde as primeiras estrelas já começavam a brilhar, como testemunhas silenciosas de seu destino. Ele sabia que, como líder, teria que ser a rocha de seu povo, inabalável e firme. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31, lembrava-se, enquanto uma nova determinação se formava em seu coração. O tempo estava se esgotando, e Jefté, ciente de que a aurora traria consigo o embate final, respirou fundo, sentindo a fragrância da terra misturada ao cheiro do orvalho. Amanhã traria respostas e o desenrolar de sua promessa. Tudo dependia do que aconteceria quando as portas de sua casa se abrissem novamente, um destino envolto em mistério e esperança, aguardando para ser revelado com o nascer do sol. A poeira levantada pela marcha das tropas misturava-se ao dourado do crepúsculo, como se o próprio céu chorasse lágrimas de fogo pela batalha recém-terminada. Jefté, montado em seu cavalo, mantinha os olhos fixos na estrada que o levaria de volta à sua aldeia. O campo de batalha, agora distante, parecia um sonho desvanecido, mas a realidade se aproximava com a velocidade de um trovão. A cada passo do cavalo, Jefté sentia o peso de sua promessa latejar em sua consciência como uma dor surda. Ele lembrava-se do terrível voto que havia feito antes da batalha, um voto nascido do desespero e da esperança. Mas agora, a vitória trazia consigo um preço incalculável. A lembrança de Abraão e Isaque lançava-se diante de seus olhos como uma miragem de esperança. Gênesis capítulo 22, versículo 12, ecoava em sua mente. E disse:
Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. O vento soprava suave, mas em sua brisa sussurrava dúvidas e temores. Jefté ponderava se sua fé poderia invocar semelhante misericórdia, ou se ele estava destinado a cumprir seu voto até o amargo fim. Ele buscava conforto nas palavras do sábio Jó, que em sua desolação ainda louvava o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21, vinha-lhe a lembrança. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O sol afundava lentamente no horizonte, pintando o céu com um rubro profético, enquanto Jefté passava por campos que outrora desbravara em tempos de paz e inocência. Ali cada árvore e pedra pareciam conhecedoras de seu dilema, como velhos amigos que assistem impotentes ao caminhar do destino. Os pássaros cantavam suas últimas canções do dia, e Jefté desejava que suas preces pudessem voar tão alto e tão longe quanto aquelas notas melancólicas. Finalmente, à medida que surgiam as sombras de seu vilarejo, Jefté vislumbrou ao longe a figura solitária que aguardava por seu retorno. Seu coração pulou uma batida ao reconhecê-la, e o mundo pareceu afunilar-se naquele exato instante, como se o tempo tivesse parado para dar-lhe espaço para entender o que estava por vir. A promessa pairava entre eles como uma entidade viva, exigindo sua parte com um fervor quase tangível. Enquanto se aproximava, o coração de Jefté sentia-se como um campo devastado pela guerra, num conflito entre a dor e a fé, entre a responsabilidade e a esperança. Ele rezava para que, de algum modo, ainda houvesse uma saída, uma redenção escondida nas dobras do destino ainda não revelado. A sombra do amanhã pairava, carregada de incertezas, e a história, tal como a conheciam, estava prestes a se dobrar em novos contornos. À medida que Jefté se aproximava, cada passo parecia pesar mais que o anterior, como se o solo seco da terra que o formou estivesse agora decidido a consumi-lo. O som dos tamborins ecoava como batidas de um coração aflito, misturando-se com risos e cantos que celebravam a vitória. No entanto, para Jefté, aquele era o prelúdio de um sacrifício impensável. O alvoroço ao redor parecia zombar de sua promessa, uma promessa que se enraizava no âmago de sua fé e agora ameaçava despedaçar sua humanidade. Ao ver sua filha, sua única filha, ele foi confrontado não apenas com o amor que nutria por ela, mas também com o inexorável destino que lhe era reservado. Porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás, ele murmurou, sua voz carregando a fragilidade de Jó diante das provações. Jó capítulo 1, versículo 21, ele estava de frente para a tormenta que ele mesmo havia convocado. A jovem, com uma serenidade que beliscava os céus, olhou nos olhos do pai. Seus olhos eram como poços de água tranquila, refletindo a compreensão de um coração que já nascera sábio. Seus lábios, com um tremor quase imperceptível, formaram um pequeno sorriso de aceitação. Pai, deixa-me apenas vagar pelas colinas, como as águas que buscam o mar, e lamentar o destino que me cerca com minhas amigas, pediu ela, sua voz soando como o vento suave que precede a tempestade. Jefté, com uma dor que rivalizava com a tristeza de Davi ao perder Absalão, inclinou sua cabeça. Em seu silêncio, ele visualizou a imagem de Abraão e Isaque, mas a diferença era que não havia carneiro preso nos espinheiros desta vez. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Ele compreendeu naquele instante que às vezes a fé exigia um sacrifício que não se podia medir em palavras e que a obediência, embora amarga, era a única resposta à eterna pergunta do dever e da devoção. Os dias que se seguiram foram um misto de sombras e luzes, um prelúdio trágico de uma sinfonia inacabada. A filha de Jefté partiu para as colinas, e cada dia que se passava, ele sentia a presença dela como um fantasma gentil, uma lembrança viva do que deveria ser e do que jamais seria. As colinas testemunharam lágrimas que não podiam ser contidas, e risos que soavam como notas de um instrumento distante, ecoando na vastidão do tempo. As amigas que a acompanhavam eram como ninfas, companheiras de um rito de passagem que apenas elas poderiam entender. Juntas, elas formavam um círculo de resistência silenciosa, seu lamento um hino ao futuro que nunca desabrocharia.
E nas colinas, a filha de Jefté encontrou sua voz, uma canção de liberdade nos limites da mortalidade. Enquanto Jefté esperava, preso entre a promessa e a esperança de um milagre, o vento levava para longe as folhas caídas e as estrelas, testemunhas silenciosas, começavam a brilhar sobre a terra. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas também que às vezes uma única promessa podia ressoar mais alto que 1000 palavras não ditas. E foi então, quando a luz do crepúsculo começou a ceder ao manto da noite, que Jefté percebeu uma sombra entre as árvores. Os ventos de Gileade carregavam consigo murmúrios de tempos passados, como se o próprio solo sussurrasse histórias antigas de promessas e sacrifícios. Jefté sentia o peso de cada dia, o fardo do voto que havia feito, uma sombra que assombrava seus sonhos e obscurecia suas esperanças. Sua filha, com a serenidade de um campo de lírios sob o sol matinal, caminhava ao seu lado, cada passo uma dança silenciosa de aceitação e coragem. Ela se tornara o centro de um universo que girava em torno da fé e do destino, uma personificação da resistência humana diante do inevitável. Nos momentos de maior angústia, Jefté buscava consolo nas palavras antigas e imortais. Ele se recordava de Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, quando fora chamado a oferecer seu filho único, um eco distante de sua própria luta interna. A história de Abraão era um lembrete pungente de que a fé, por vezes, requer os sacrifícios mais difíceis, transformando o amor em uma prova de lealdade transcendente. A filha de Jefté, por sua vez, encontrava força em Salmos capítulo 23, versículo 4, onde mesmo no vale da sombra da morte, o medo era dissipado pela certeza de que não estava sozinha. Sua presença parecia iluminar os caminhos escuros que Jefté trilha, um farol de esperança em meio à tempestade de incertezas. Certa noite, enquanto as estrelas bordavam o céu com sua luz serena, Jefté e sua filha sentaram-se sob uma antiga oliveira, cuja história já cruzara gerações. "Pai", ela disse, sua voz tão suave quanto o sussurro do vento entre as folhas, "as promessas que fazemos moldam o que somos, mas não definem nosso valor. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo, mas nunca deixou de acreditar." A menção de Jó, capítulo 1, versículo 21, trouxe uma nova perspectiva para Jefté, a ideia de que o desapego também é um ato de amor, uma aceitação dos desígnios do Altíssimo. À medida que o tempo avançava, Jefté notou que a fé de sua filha não era apenas uma aceitação passiva, mas uma chama ardente que iluminava sua própria escuridão. Ele começou a ver o mundo através de seus olhos, onde o amor e a fé se entrelaçavam em uma tapeçaria de desígnios divinos, tecida com fios de esperança e resignação. E então, na aurora daquele que seria o dia decisivo, Jefté preparou-se para enfrentar o inevitável. Mas em seu coração, algo começava a despertar, uma semente de compreensão que ainda não conseguia nomear. O que Jefté não sabia era que o verdadeiro sacrifício que ele estava prestes a fazer não era da carne, mas do espírito. E esse entendimento, ainda germinando, prometia mudar tudo. No horizonte, a luz da manhã começava a despontar, prometendo um novo capítulo, uma nova revelação que aguardava para ser desvendada no momento certo. A noite em Gileade era profunda e cheia de um silêncio cortante, como uma página ainda por escrever. Jefté, solitário, fitava as estrelas que se deitavam como um manto de promessas não cumpridas sobre o firmamento. Cada estrela parecia um eco distante das orações que ele havia feito, um lembrete das suas esperanças e da fé que o sustentava em meio à tormenta de sua perda. Com o coração envolto em sombras, Jefté buscava a razão por trás do sacrifício, tentando compreender o propósito oculto por trás das linhas confusas de sua vida. Assim como Jó, que em suas tribulações exclamara: "Porventura receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal." Jó capítulo 2, versículo 10. Jefté lutava para aceitar que seu caminho estava entrelaçado com mistérios que só a eternidade poderia desvelar. Ao longe, o vento murmurava pelas colinas, trazendo consigo o sussurro das orações de Gileade que se mesclavam ao toque das folhas nas árvores, como se a natureza em si participasse de um cântico contínuo de lamento e esperança. Para os habitantes da cidade,
A lembrança da filha de Jefté era uma história de devoção e perda. Um relato que exigia reflexão sobre o custo das promessas e a profundidade dos compromissos. Contudo, dentro do peito de Jefté ainda ardia uma pequena chama de esperança. Era a mesma chama que iluminara as noites de Jó, que afirmou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó capítulo 13, versículo 15. Jefté, com sua fé marcada pela dor, aguardava o dia em que poderia abraçar sua filha novamente, num lugar onde as lágrimas seriam enxugadas e o amor seria eterno. O tempo parecia dilatar-se em uma dança lenta e solene, enquanto Jefté considerava as palavras que um ancião lhe dissera certa vez. A fé é o pássaro que sente a luz e canta quando a manhã ainda está escura. Com os olhos voltados para o céu, Jefté permitiu que aquelas palavras se enraizassem em sua alma, plantando sementes de esperança que floresceriam mesmo em meio à escuridão mais densa. E assim, mal notando o manto da noite que se adensava, Jefté preparou-se para enfrentar o dia seguinte, pois sentia que algo mais estava por vir. As folhas das árvores sussurravam antigas canções ao vento, enquanto os passos de Jefté ecoavam pela trilha estreita que levava de volta ao vilarejo. O peso de suas decisões era tão tangível quanto o manto que envolvia seus ombros, marcado por poeira e tempo. Jefté, outrora um guerreiro temido, agora caminhava como um homem em busca de redenção, sua alma marcada pela promessa que, como uma sombra, o seguia sem trégua. Em meio a esse cenário, sua mente revivia o eco das palavras proferidas em um momento de desespero, um voto que ressoava como um trovão em seu coração. Precipita-se o homem em suas palavras, mas sábio é aquele que reflete antes de falar. Lembrava-se ele das palavras de Provérbios capítulo 29, versículo 20, num sussurro que parecia emanar da própria terra sob seus pés. A aldeia erguia-se à sua frente, uma tapeçaria de rostos conhecidos e memórias indeléveis. Cada olhar lançado em sua direção era um espelho que refletia tanto julgamento quanto compaixão. Jefté era um prisioneiro de sua promessa, um homem entre a cruz e a espada, tal como Abraão ao ouvir a prova de sua fé, descrita em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Contudo, diferente do patriarca, Jefté não havia recebido um anjo para deter sua mão. Ao atravessar a praça central, onde histórias eram contadas e o tempo parecia perder-se na narrativa dos anciãos, Jefté sentiu o peso invisível do que havia sacrificado. Havia se tornado um símbolo, não apenas de liderança, mas da eterna luta entre o dever e o coração. Seus olhos, antes brilhantes com a chama indomável da juventude, agora carregavam os rios da tristeza e do entendimento. Lá, ao pé da colina onde se erguia a casa de sua infância, ele parou e olhou para o céu, como aguardando um sinal que nunca vinha. Era um homem transformado como Jó, que, diante do sofrimento, ainda mantinha a fé, mesmo quando tudo parecia perdido, como narrado em Jó capítulo 13, versículo 15. A dor e a fé dançavam em seu espírito como dois guerreiros em eterno combate. Mas mesmo enquanto o crepúsculo começava a pintar o firmamento com tons de ouro e escarlate, havia uma semente de esperança plantada nas profundezas de seu ser. Algo estava por vir, algo que ainda não podia vislumbrar. Jefté sabia que a história não estava completa, que o destino ainda tinha suas cartas a jogar. E no horizonte onde o céu beijava a terra, o futuro aguardava, envolto em mistério e promessa. Ao longo da história de Jefté, encontramos um homem que fez uma promessa ousada a Deus em um momento de desespero, prometendo a primeira coisa que saísse da porta de sua casa em troca de vitória sobre os amonitas. Com coragem e destreza, Jefté liderou os israelitas à vitória, mas ao retornar, foi confrontado pela dolorosa realidade de sua promessa. Sua própria filha veio ao seu encontro, dançando em celebração. Neste momento de angústia, Jefté se lembrou das palavras de Salmos capítulo 60 e versículo 2. Desde o fim da terra clamo a ti. Quando o meu coração está abatido, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ele se voltou para Deus, buscando força e compreensão para honrar sua palavra. Sua filha, com coragem e fé inabaláveis, também aceitou o destino. Ela pediu tempo para chorar sua juventude nas montanhas, mostrando-nos a importância de encontrar paz e aceitação em meio à dor.
Assim, ela e seu pai nos lembram que as promessas feitas diante de Deus são sagradas, mas também nos ensinam sobre sacrifício e obediência. A transformação de Jefté é um testemunho poderoso sobre responsabilidade e reverência. Ele não apenas cumpriu sua promessa, mas também encontrou redenção ao manter sua fé, mesmo em face da perda pessoal. Ecos de Jó, capítulo 42, versículos 10 a 17, ressoam em sua história, revelando que, após tribulações e sofrimento, vem a restauração e bênçãos inesperadas. Através de sua experiência, vemos que, assim como Jó, Jefté encontrou uma forma de redenção espiritual, trazendo paz a seu coração ao confiar no plano divino, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. Sua jornada nos inspira a persistir na fé e a buscar sempre a reconciliação com Deus. Não importa o quão difícil seja o caminho. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal, e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Por fim, quero compartilhar uma dica valiosa para quem deseja se aprofundar ainda mais na palavra, o aplicativo do Pregador 10.000 Sermões Prontos. O link está na descrição do vídeo. É uma ferramenta incrível para quem quer explorar sermões e mensagens inspiradoras. Que Deus abençoe você e até a próxima. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.